Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 30, finalmente! Eu sou Rafael Arinelli e estou muito ansioso para que esse podcast funcione muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Cury e ontem uma pessoa me deu um grampo e pediu para eu forrar o grampo. Como se forra um grampo? Não sei, mas é porque eu estava dentro do filme Forre Este Grampo. Sabe o que é muita mancada eu falar depois do Daniel, né? Porque eu fico, atônico até. Atônico. É. Uma água tônica que perdeu. É atônito, mas eu falei atônico porque é mais engraçado. Aqui é o Henrique Risato e o Daniel não foi meu professor de português na escola. Muito bem, vamos começar então o podcast Cinemação número 30. Dessa vez a gente vai começar realmente torcendo para que dessa vez tudo dê certo. A gente colocou no ar na semana passada o Cinemação News, que é um canal de notícias pontuais sobre o cinema. O que saiu no Cinemação durante a semana? Vocês escutaram o Cinemação News? Eu escutei e achei muito legal. O Daniel escutou e achou legal. Olha só, isso que é equipe, né? Você faz um negócio, aí os outros não vêm e tal. É impressionante. Ninguém prestigia, né? Eu ouvi, achei legal que é rapidinho, de boa, achei legal. Pode ser aí que a gente tenha outras versões deles, de repente com o Daniel, com o Henrique, gravando, saindo de repente mais durante a semana também, junto com o podcast. Vamos ver aí como é que vai ser. É só uma ideia a princípio, né? Mas esse podcast número 30 eu já tinha comentado para todo mundo lá no Cinemação News e a gente vai falar sobre filmes de guerra. É isso mesmo, a gente já tinha gravado sobre isso, então a gente tá super afiado agora para falar de filmes de guerra, não vai passar nada. Eu tô super afiado para falar de filmes de tatuagem, mas tudo bem. Tatuagem! O Daniel fez uma tatuagem. É um bom tema, né, para um próximo podcast, de repente. Fica a dica, assim, mas hoje é filme de guerra mesmo. Tinha uma piada muito boa sobre a tatuagem do Daniel, mas perdeu o timing já. Pois é, a gente fez uma piadinha no podcast passado e no fim não vai entrar, porque agora o Daniel tá aqui. E no outro podcast que a gente gravou, o Daniel não estava. Então, fazer o quê, né? Fica no imaginário de vocês uma piada sobre a tatuagem do Daniel. Mas a gente vai falar sobre filmes de guerra, vamos percorrer um pouco sobre esse gênero dentro do cinema. E para começar o podcast Cinemação número 30, vamos pro quadro Repercussão. Eu tenho um comentário que foi mandado pelo Antônio Dias. Antônio Dias já tá virando aí praticamente um quarto membro do Cinemação, porque ele faz sempre comentários muito bons, sempre muito bem escritos, e ele tá deixando aí pra gente um conhecimento a mais sempre, né? Então o Antônio Dias escreveu o seguinte, ele escreveu pra mim na crítica que foi escrita sobre os Mercenários 2, e ele escreveu o seguinte: grande Rafael Arinelli, cuidado com a frase Os Mercenários 2 é um filme escrito por Sylvester Stallone, só com essa premissa já podemos entender que é um filme puramente de ação. Ok, podemos dizer que atualmente isso é verdade, mas em um passado distante, talvez não. Stallone escreveu e estrelou Rocky, um lutador, em 1976. No ano seguinte, a película foi indicada ao Oscar de melhor diretor, filme, edição, ator, atriz, roteiro original, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e melhor música. Apesar das 9 indicações, levou apenas, entre aspas, as 3 primeiras. Ou seja, melhor diretor, melhor filme, melhor edição. Rocky tem até a ação de luta, mas o que fez o filme ser bom são os problemas que ele enfrenta para chegar à luta e vencer, é claro.
Mas para fugir quase totalmente da ação, vale a pena lembrar que alguns anos depois de escrever Rocky, em 1983, Stallone dirigiu e coescreveu Os Embalos de Sábado à Noite Continuam. Ah, esse filme é muito bom. E ele continua, né? Em uma época que a disco music já estava caindo de moda e o John Travolta caía junto. Tenho a sensação de que tudo isso junto gerou um filme bem ruim. Sendo assim, acredito que sua frase é parcialmente certa. Filme bom do Stallone tem ação. Talvez a palavra puramente não pode ser dita para todos os filmes bons dele. Então esse foi o comentário que o Antônio Dias deixou e eu queria saber dos meus companheiros cinemaçãolísticos aqui, se eles concordam com isso. Eu concordo, como diz o povo, eu concordo em gênero e número igual. Eu concordo, acho que ele falou tudo, falou certinho, com informação embasada e tal, e acho bem isso mesmo. Eu acho que o Stallone teve um grande bom momento dele, hoje tá voltando, claro que só com ação, sem tanta exagero na questão psicológica dos personagens e tudo mais, e fez essa porcariazinha aí. Todo roteirista, todo cineasta, todo mundo que é envolvido com cinema sempre tem algum filme bem mais ou menos na carreira, às vezes, né? Faz parte, e concordo plenamente com o que ele falou. Acho que o maior exemplo que tem é o próprio Rambo 1, o primeiro filme da série do Rambo, que ele tem as cenas de ação, mas o ideal é assim, o que você mais sente é o personagem Rambo, tudo que ele sofreu na guerra e como é difícil se adaptar ao mundo, né? Porque ele lutou, né, na guerra do Vietnã, no caso do filme, e ele, no próprio país de origem dele, sofre, os policiais da cidadezinha abusam, assim, no sentido de maltratam ele, humilham. Então ou seja, é um diretor, né, que ele consegue escrever para bons papéis para bons atores, no caso para ele mesmo, até nesse exemplo. E eu acho que Os Mercenários, a gente até já conversou sobre isso várias vezes, que é simplesmente uma homenagem a todos os amigos dele, no final das contas, que nunca foi um ator contra o outro, né? São caras dos anos 80 que trabalham no mesmo segmento, mas nunca foi um contra o outro, né? Um nunca tentou ser maior que o outro. Isso que é muito legal de ver. Eu acho que o Stallone chegou agora com uma linha que ele tá começando com isso agora, assim, que é meio que tentar resgatar aquele velho gênero de ação que a gente tinha nos anos 80, 90, que é aquela coisa do cara forte, dos caras que desciam a porrada em todo mundo e tal. E esse gênero ele se perdeu um pouco aí nos anos 2000 e tal, né? A gente não via mais muito desses filmes dos caras tipo super fortes e que lutavam contra tudo e contra todos e tal. Então é uma característica dele, ele tá tentando trazer isso de novo, inclusive revivendo os personagens antigos, até para trazer assim mais próximo desse público. E vamos ver se os próximos filmes dele vai ser bom aí. Promete vir aí com mais rock, com mais mercenários, com mais não sei o que. Vamos ver se vai ser bom. Tem um comentário rápido, simples e prático que eu vi aqui e que eu achei muito legal. A Raíssa Dalben, ela comentou o seguinte, eu vou fazer o primeiro comentário e depois falar do post onde ela comentou isso, né? Na verdade ela comentou através do Twitter, mas de qualquer forma o comentário dela foi: se tudo isso acontecer, vou amar. Tudo isso o que, né? Sobre o que ela vai amar no fim das contas, né? É porque foi referente ao post que o Rafael escreveu sobre a cinebiografia, uma possível cinebiografia do Freddie Mercury, porque saiu um rumor de que o Tom Hooper vai dirigir o filme, né? Esse filme, essa cinebiografia. O Tom Hooper foi quem dirigiu Os Miseráveis, né? Que muita gente gostou, muita gente não gostou, mas de qualquer forma fez muito sucesso e tudo mais. E esse filme está sendo dito há muito tempo que quem vai fazer o papel do Freddie Mercury é o Sacha Baron Cohen, que todo mundo conhece pelo Borat, pelos personagens de comédia que ele faz, pelo humor que ele faz. E como todo bom
ator de comédia, ele pode ser um excelente ator de drama, né? Ele mostrou um pouco disso no próprio Os Miseráveis, onde ele teve um personagem. E eu achei muito legal esse comentário dela, porque veio bem a calhar. Eu acho que todo mundo que gosta do Fred Mercury vê uma semelhança física, vê um potencial para que essa história dê certo. A gente só espera que seja um bom filme e que seja feito logo e tudo mais. Mas esses rumores já tem um tempo que tem por aí, né? É importante frisar que esses são rumores ainda, como o Daniel falou, e que antes do Tom Hooper eles já estavam falando, inclusive, do Stephen Frears, que foi quem dirigiu A Rainha, que é um filme também assim com essa veia inglesa, né? Então eles estão buscando ainda um diretor. O que sabe é que é um roteiro escrito que vai contar a história como a banda Queen foi formada, na verdade. Não vai contar os últimos dias do Freddie Mercury, até porque eles querem trazer um pouco essa atmosfera da banda. A energia positiva que era presente em todos os shows do Queen, né? No fim das contas, o Brasil tá saindo na frente, se for pensar, né? Uma brincadeira, mas de qualquer forma, vai sair isso esse ano com o Somos Tão Jovens, né? No cinema, sobre o Legião Urbana, que vai justamente mostrar como a banda Legião Urbana foi formada. A gente teve um pouco isso no Cazuza, porque mostrou um pouco como foi formada o Barão Vermelho, né? Foi formada a banda Barão Vermelho. Então, vamos esperar para que sejam filmes desse tipo, assim, já vale a pena. E Somos Tão Jovens, parece que vai ser um filme muito bom, hein? Tudo indica que sim, né? Vamos ver. E aí, Henrique, falta você falar aí alguma coisa, qualquer coisa. Fala aí, Henrique. Será que o Fred Mercury é pai da Daniela Mercury? Daniel, você sabe? Não sei. Viu só como é ruim você ficar embasbacado depois de alguém falar uma piada sem graça? Sentiu na pele agora, né? O que eu passo todo o podcast. Agora eu senti, beleza. O meu comentário aqui, quem mandou foi a Luísa. Alguns meses atrás eu Vamos deixar claro que é a Luísa do Brasil. É alguma Luísa. A Luísa não deixou sobrenome, não deixou e-mail, não deixou idade, não deixou cidade, não deixou nada. Ela simplesmente deixou o nome dela. Nem se a Luísa é do Brasil. Não dá pra saber. Não dá pra saber, exatamente. Ela pode ser do Canadá, de qualquer país do mundo e falar português. Também. Ou sabe usar o Google Tradutor. Ela escreveu na língua dela e passou pro português e postou. É verdade, às vezes é a Luísa Mercury, bisneta do Fred Mercury, que usou o tradutor porque leu, né? Mas enfim, tudo bem. Só sempre as piadas. Então, ela escreveu um comentário assim: alguns meses atrás eu tinha escrito a crítica do filme Clube da Luta, que é muito bom esse filme, logicamente só tecia elogios. E o comentário dela foi: quais são as metalinguagens presentes? Você poderia me dar exemplos? Porque eu falei que o filme tinha várias metalinguagens. Primeiramente, é bom relembrar e ensinar para quem não sabe o que é metalinguagem. Metalinguagem é a forma que você define o cinema através do cinema. Então, não é exatamente um filme dentro do filme, mas são elementos da arte cinematográfica que você insere dentro de um filme. Isso é metalinguagem no cinema. Metalinguagem na literatura é, sei lá, você contar a história de um autor escrevendo um livro. Metalinguagem nas artes plásticas é você pintar um outro cara pintando um quadro, entendeu? Então é sempre você fazer a referência de uma arte nessa própria arte. Exatamente. E metalinguagem no sadomasoquismo? É um cara vendo o outro bater em outro cara. É isso. É alguém metendo a língua em alguém, certo? As piadas do Rafa são muito piores que as nossas. Nossa, hein? elas são tipo hardcore, né? O Rafa tá lendo 50 tons de cinza, não quer contar pra ninguém. É verdade, bem isso mesmo. Então, um exemplo de metalinguagem que ela me pediu, e eu acho que é o mais legal do filme, é que tem uma cena que o personagem do Brad Pitt, ele conta que antes ele trabalhava em um cinema e ele pegava cenas ou imagens de um homem nu ou de um pênis
e punha no meio de filmes. Então mostra assim, o pessoal assistindo a mãe do Bambi morrer, de repente um frame, aí um cara pelado assim e volta rapidinho pra cena e continua o filme. Aí a câmera mostra, tipo, as crianças estão assistindo o filme, umas começam a chorar, outras ficam olhando pro lado. E isso, ele faz uma referência bem pornô, tipo, que o Rafael gosta, mas do filme Cinema Paradiso. Pra quem não lembra, o Cinema Paradiso é um dos filmes mais conceituados de todos os tempos. Ele mostra um garoto que é apaixonado por cinema, que trabalha num cinema junto com um padre. E esse padre sempre cortava dos filmes cenas de beijo, cenas assim de muito carinho, pela época, né, até pela questão da religiosidade, julgar que não eram adequadas. Quando o padre sai, o garoto no final do filme, ele só passa cenas de beijos. Aí eu lembro que todo mundo que tá assistindo começa a aplaudir. Porque na verdade ele colecionava o que se cortava do filme, né? Assim, eles cortavam literalmente do filme na época, até pouco tempo se fazia isso, se alguém quisesse, e eles cortavam, e ele colecionava essas tirinhas de filmes, né? Com as cenas dos beijos. E aí ele foi colecionando e depois ele juntou tudo num rolo só. Exatamente, então, assim como no Cinema Paradiso tinha essa inserção das cenas do beijo, no Clube da tinha a inserção de um falo. Não, depois sou eu a pessoa, né, que faz todas as referências pornográficas e tal, né? Depois, o Henrique, ele gosta sempre de falar sobre metalinguagem quando tem alguma coisa de metalinguagem. Filmes de guerra, é isso aí, a gente vai falar um pouco sobre filmes de guerra, o gênero, um dos gêneros mais famosos da história do cinema. E por que ele é um dos gêneros mais famosos da história do cinema? Bem, primeiro porque a humanidade adora fazer uma guerrinha. Ela sempre fez uma guerrinha, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela, sei lá, por terra, por qualquer coisa. As pessoas sempre adoraram fazer algum tipo de guerra. E o cinema, desde que surgiu, sempre gostou de retratar a história das pessoas no cinema. Então, o gênero de guerra esteve presente. E um dos primeiros filmes a ser registrados aí dentro desse gênero foi um filme chamado Corões do Mundo, de 1918. Esse filme ele surgiu e ele era interessante porque ele tinha trechos documentários, ele não era apenas fictício, ele tinha toda a parte de documentário, ele mesclava um pouco entre a parte fictícia de interpretação e essas cenas de documentário. Mas é bom lembrar que nessa época nós não tínhamos ainda a utilização de som para o cinema, né? O som, quando eu digo, é a fala, né? Assim, os diálogos e tal. Então, nessa época também, em 1919, a gente teve a presença do Chaplin, que não podia deixar de falar, de utilizar esse tema até para brincar e para fazer as suas críticas. E o Chaplin chegou ao cinema com o filme Carlitos nas Trincheiras, de 1919. Além disso, a gente teve um filme que foi, no gênero, reconhecido como o primeiro filme a ganhar o Oscar, que se chamava Asas. Foi o primeiro filme que ganhou o Oscar de melhor filme, sendo o do gênero de guerra. Aí em 1930, com o invento do som, com essa nova tecnologia do som, o cinema começou a utilizar ainda mais esse gênero para chegar próximo das pessoas e levar o entretenimento a essas pessoas.
Antes de começar a falar de filmes, a gente relembrar um pouco, fazer uma linha do tempo, ou falar assim esporadicamente sobre filmes de guerra. Primeiro vamos definir o que é filmes de guerra. Vamos lá, então. Primeira coisa, O Hobbit é um filme de guerra? Eu acho que O Hobbit pode ser considerado um filme... Eu acho que não é um filme de guerra, ele é um filme com guerra. Boa tirada. Eu acho que a gente pode definir, pelo menos nos filmes que a gente vai falar agora, filmes de guerra como aqueles filmes de guerras contemporâneas, sabe? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, essa guerra moderna que a gente tá vendo retratada nos cinemas através da diretora Catherine Bigelow. E os filmes anteriores à modernidade, entre aspas, pode ser assim, filmes de guerra, mas assim, são mais batalhas épicas. Por exemplo, Coração Valente, Gladiador, o filme do Alexandre o Grande, que sempre tinham as lutas. Eu acho que o filme de guerra hoje, quando a gente procura, vai na seção de filmes de guerra de uma locadora. A certeza que é, sei lá, Primeira Guerra Mundial pra frente. No máximo, a guerra lá com Napoleão Bonaparte, mas é contemporâneo. Mas a gente pode dizer, então, que quando a gente vai falar de filmes de guerra, a gente está falando de filmes que, de alguma forma, documentam alguma guerra, então. Eu entendo isso. E eu acho que filme de guerra tem que ter algum tipo de... Não só documentar, mas eles têm que ou criticar ou representar o sofrimento de algum povo ou mostrar alguma coisa nesse sentido. Do povo, dos soldados, a vida, enfim, o que aconteceu nessa guerra. Eu acho que num âmbito muito geral, a gente poderia falar assim, filme de guerra, vamos falar então do Senhor dos Anéis, porque tem um monte de guerra no Senhor dos Anéis. Vamos falar de Harry Potter, porque no último filme do Harry Potter tem uma guerra. Mas não é isso que a gente tá focando. A gente vai focar num filme de guerra específica. Filmes de guerra, como disse o Henrique, de guerras contemporâneas, com trincheiras, com armas, bombas, granadas, soldados, e que mostram essa guerra um pouquinho mais moderna. Então a gente teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, e com o advento do som, o gênero de filmes de guerra ele expandiu, porque daí você conseguia trazer muito mais verdade para os filmes quando você tinha lá o som do tiro, da bazuca, de gente gritando e tal, e essas outras coisas, até do próprio sofrimento, né? São elementos extremamente importantes, né? São muito importantes esses elementos, e para um filme de guerra, então, ajuda demais, principalmente na parte de levar essa verdade adiante, né? Então, no período da Segunda Guerra Mundial, os filmes de guerra eles eram um tema muito popular no cinema. E a gente teve, principalmente nos anos 70, né, que o filme, que esse gênero explodiu de vez. Que daí a gente tem temas, tem títulos clássicos, como, por exemplo, Franco Atirador, Apocalipse Sinal, Platoon, e Nascidos para Matar, que é do Kubrick, né? Assistiram algum desses filmes? Todos. É obrigatório, né? Todos, não só pelo gênero, mas todos os filmes são muito bons. Né? Eu ainda não vi todos, e a maioria deles, na verdade, é o famoso televisão, né? Eu não vi inteiro, eu vi cenas, vi trechos e tudo mais. Mas eu acho que desses que eu falei agora, os mais famosos, assim, pelo menos, assim, mais característicos, Apocalipse Sinal e Platoon, né? Platoon, pra quem não sabe, quer tentar imaginar o filme Platoon, já deve ter visto o cartaz dele em algum canto da locadora, assim, e tal, que é aquele cara com as mãos pra cima, sei lá, implorando, ou parece que ele tá sofrendo e tal, uma imagem bem escura, assim, esverdeada e tal. Henrique, Apocalipse Sinal, o que você conta pra gente desse filme? Bom, o Apocalipse Sinal, ele saiu nos cinemas em 1979, ou seja, já tá aí pra fazer quase uns 40 anos, é isso mesmo, Daniel? Minha matemática está certa? 79? 79. São 34 anos, não é tanto tempo assim, vai. É um jovem, é um adulto.
É, 34. O pessoal que nasceu mais ou menos no final da década de 70 me odeia já, né? Tipo, velho, é sua mãe, viado de merda. Então, o Apocalipse Now, primeiramente tem que falar do diretor, que é o Coppola. Tipo, só isso, né? Já vale o filme. Vamos pro próximo filme. Os dois principais atores é o Martin Sheen, que é o pai do Charlie Sheen, e que faz o Platoon, que é o estrela o filme Platoon, e o Marlon Brando. E o filme... Não, vamos resumir de novo então. Apocalipse Now, Coppola, Martin Sheen e Marlon Brando. Vamos pro próximo filme. Bem isso mesmo, não precisa falar mais nada. E é legal que a história é assim, tinha um capitão que era o Capitão Willard, e ele é interpretado pelo Martin Sheen. E ele recebe a missão de ir atrás do Coronel Kurtz, que é o Marlon Brando, que ele pirou por causa da guerra. E ele pegou um grupo assim de guerrilheiros e foram no meio da selva, lá no meio do Vietnã. Então ele tem que ir lá pra ou matá-los ou prendê-los. E nesse filme tem aquela famosa fala que é: eu adoro o cheiro de napalm pela manhã. Só isso, meu. Marlon Brando. E o Marlon Brando... Assiste, né? O que mais a gente vai falar? E o Marlon Brando, ele teve um fato curioso, que ele tava tão gordo na época das filmagens, que ele sempre era filmado nas sombras pro público não ver que ele tava bem acima do peso. Olha a pessoa perdendo a oportunidade de fazer plano detalhe interessante. Olha só, perdeu a oportunidade. Não, plano detalhe é um detalhe só. Então, Apocalipse Now não precisa falar, ele é um clássico e com certeza tá aí entre um dos melhores filmes do gênero já feitos na história do cinema. Se você não assistiu, precisa assistir. É a mesma coisa sobre Platoon. Platoon, você assistiu, Dani? Se o Daniel não gosta de filme de guerra... Tá, então é mais um pro Dani assistir na vida. É que eu tô indo na ordem cronológica. Eu tava no Chaplin, assim, sabe, né? Por aí. Exatamente. I love the smell of napalm in the morning. Bom, depois dessa época dourada dos filmes de guerra, é até um pouco, assim, estranho, né, falar que os filmes de guerra tiveram uma época dourada, né, porque parece que você, assim, tá contemplando filmes de guerra, tipo, uou, filmes de guerra e tal, e não é um incentivo à guerra nem nada. É como a gente falou, filmes de guerra são filmes, assim, um pouco mais documentários, assim, sobre a guerra mesmo e o que as pessoas viveram naquele período, né. Então, a gente teve um período, principalmente nos Estados Unidos, desse gênero, que houve uma lacuna aí de pelo menos uns 18 anos, na verdade, que foi ali entre mais ou menos A Agonia e Glória, que é do Sam Fuller, em 1980, e Além da Linha Vermelha e O Resgate do Soldado Ryan, que daí já é para 1990, e anos 90, anos 2000 já e tal. Então essa lacuna se teve justamente por uma falta de algum filme que marcou um gênero, porque, como a gente falou, Apocalipse Now saiu em 79. Aí depois a gente teve esse... 79 também teve o Franco Atirador, que acho que você já comentou, e também é um exponencial gigantesco de filmes de guerra, né? Exatamente, é um dos filmes de guerra também mais conhecidos. Mas essa lacuna se teve justamente por falta de produções assim que chamaram a atenção e tal. Mas assim, são filmes que realmente marcaram época, que marcam época, eles documentam e tal. E a gente tem vários filmes aqui pra gente lembrar. Eu queria, na verdade, dar um pulo maior na frente, assim, vamos saltar a linha do tempo e vamos chegar... Se você fizer isso, o computador vai cair, a mesa vai cair. Eu me segurei na cadeira. Eu imaginei você dando um pulo, assim, meu Deus. Eu ia dar esse pulo e vou dar esse pulo, mas é um pulo mental, na verdade. Acompanhe-me no meu salto. Não fiquem para trás. Então, esse pulo que eu ia dar, na verdade, é de agora, de um filme que recentemente a gente falou bastante, que a gente falou
concorreu ao Oscar e tal, e que é A Hora Mais Escura, que nos revelou recentemente a diretora Catherine Bigelow, que é uma diretora que ama o gênero guerra, né? Não que ela se identifique, porque vai soar estranho ela se identificar com guerra, mas ela tem um talento especial para retratar esse tipo de filme. E ela chegou no cinema com A Hora Mais Escura, e antes disso ela tinha chegado com Guerra ao Terror. Guerra ao Terror, exatamente. Então ela chegou com esses dois gêneros, ela foi muito aclamada pelos dois filmes, e são filmes que retratam a guerra de uma outra maneira até, né? Guerra extremamente atual, né? Totalmente atual e muito psicológica também, né? Porque a guerra, ela aborda tanto o lado físico, quer dizer, ferimento, tiro, mutilamento e tal, ela aborda também o fator psicológico, porque os soldados ficam muito cansados, as pessoas que estão ali envolvidas naquele meio, elas ficam muito cansadas também. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês: Argo é um filme de guerra? Eu tava pensando nisso agora, eu acho que sabe por quê? Porque do jeito que a gente tá tratando o filme de guerra, eu acredito que filme de guerra, você pode fazer um filme de guerra que se passa só dentro de um escritório da CIA ou de algum, enfim, de um QG, né, do quartel e tudo mais. Então eu acho que é um filme de guerra. Para ser um filme de guerra, você tem que abordar a guerra no âmbito dela, com as características dela, para que as pessoas entendam o que foi essa guerra, o que ela causou, ou pelo menos um pouco do que ela fez, do que ela causou. Então eu acredito que é assim. Eu já acho que filme de guerra é quando mostra a batalha mesmo. O Argo eu classificaria como um drama, porque os personagens estão vivendo um drama num ambiente de guerra, um ambiente externo. Eu acho que o filme de guerra é lá, metralhadora, tanque, avião, sabre de luz. Guerra é guerra. Sabre de luz. Eu achei que ia passar despercebido. Mas então o A Hora Mais Escura não seria um filme de guerra, porque ele se passa praticamente tentando desvendar o esconderijo do Bin Laden, e só no final tem um pouquinho, quase não tem nada de tiro mesmo, e nem é tanta ação, né? Talvez ele seja um dos exemplos de subgêneros, né? Subgênero drama, subgênero guerra. Mas eu acho que ele é mais drama do que guerra. Porque a cena de ação é mais pro final também, né? É uma tensão psicológica muito grande. Mas então, daí a gente tem filme de guerra que expõe a violência de uma maneira muito mais clara, gráfica, exatamente, e a gente tem também os filmes de guerra que eles retratam a guerra ao redor, né, da guerra, que é o caso da guerra psicológica e é o caso do Bin Laden. Eu acho que um exemplo sensacional pro que a gente tá falando é o filme A Vida é Bela, que é um filme de guerra, mas não mostra muita batalha, né? Você tem o personagem do Roberto Benigni, que é um pai, ele é judeu, ele vai para campos de concentração, e o filhinho dele também. E ele não quer passar o terror que ele sabe que é o que eles estão vivendo, porque ele não quer assustar o filho, então ele finge que tudo aquilo é um jogo. É um filme tenso. A Vida é Bela, sim, pode ser considerado um drama, uma comédia em alguns momentos e um filme de guerra. Mas no caso da Vida é Bela, ela retrata muito mais forte a guerra em si do que A Hora Mais Escura, né? Mas os dois mostram, claro que eu não tô comparando muito os dois, porque eu acho que A Vida é Bela é espetacular, completamente espetacular, mas de qualquer forma eu acho que os dois fazem a gente entender a guerra, falam sobre a guerra e fazem a gente compreender o que foi a guerra, ou um pouco do quanto as pessoas sofreram, ou enfim, como se deu o acontecimento, como se deu os meandros da guerra, no caso da Vida é Bela. Então os dois, pra mim, são filmes de guerra. Podem ser dramas, podem ser comédia, podem ter outros subgêneros, mas um deles é o de guerra. Pra você, E o Vento Levou é um filme de guerra, então? Sim, é um filme de guerra.
É um filme de guerra. Porque mostra todo o sofrimento das pessoas em meio a uma guerra, entendeu? Mesmo não mostrando. Daí o que eu elimino, por exemplo, é o sabre de luz do Henrique, né? O Star Wars, o Senhor dos Anéis. Tem guerra nesses filmes, eles mostram os meandros, mas não são guerras reais, não são guerras que aconteceram de verdade. Tem outro filme de guerra que muita gente não sabe que é filme de guerra. E todo mundo acha que é um romance. Casablanca. Já assistiram? Sim, Casablanca também é um filme de guerra, mostra como que era a tensão do momento de guerra num determinado lugar e as pessoas vivendo um romance em meio a isso. É um romance e é um filme de guerra. Como o filme Pearl Harbor também. Porque a parte legal do filme lá, que é a invasão, é bem no final do filme. Até lá é só o Ben Affleck sendo um bunda mole, e aquele romancinho, água com açúcar. Também tem vários exponenciais, assim, vários filmes que a gente pode falar sobre o tema. O problema é comparar Casablanca com Pearl Harbor, né? Foi tipo uma blasfêmia, né? Ele lembrou de Casablanca e em seguida lembrou de Pearl Harbor. Tipo, o cara tem dois lados do cérebro. Não, a gente tava falando de Argo. E quem que é o diretor de Argo? Um cara que não dirigiu Pearl Harbor. Mas é o mocinho do Pearl Harbor. Ah, sim, mas na época ele era tonto. Mas aí, Henrique, você falou do sabre de luz. Então, pra você, no seu caso, você tinha primeiro falado de guerra contemporânea e você se contradisse, então. Não, o filme chama Guerra nas Estrelas. Se tem a palavra guerra no nome, aí é gênero de guerra. Não é não, mas é só pra você... Vai lá, sua mãe tá te chamando lá. Então, beleza, ele se contradisse e tá aí. I love the smell of napalm in the morning. Bom, então a gente tem vários filmes que retrataram o gênero e filmes bons e filmes ruins. Dani, pra você, qual que é o melhor filme de guerra que você já viu? Fora A Vida Bela, que você já falou que é espetacular. Eu acho que eu colocaria A Lista de Schindler como o melhor. Assim, acho que dá pra ser colocado como o melhor filme do Spielberg, né? Assim, o melhor que o Spielberg já fez. Ultimamente, né? Enfim, nem tem muito segredo, mas eu acho que A Lista de Schindler, por mostrar toda a construção de uma tensão, toda a situação, uma situação que foi real, né? Que realmente aconteceu. Por ter uma coisa gráfica muito bonita, eu acho que é muito bonito quando você trabalha com elementos gráficos simplesmente para trazer mais emoção e tudo mais. Então eu acho que hoje eu colocaria A Lista de Schindler como o melhor filme de guerra. Você falou da Lista de Schindler, na hora me veio na cabeça também o filme O Pianista, né? Que eu acho um dos melhores filmes que tem também no gênero. E se você procurar na internet por lista dos melhores filmes de guerra e tal, você não encontra ele lá no meio, cara. Não sei, foi meio esquecido, assim. Pra mim é um dos filmes que melhor retrata, principalmente a época de miséria da guerra, sabe? Então isso que eu acho o mais legal, é você conseguir retratar como as pessoas comuns sofreram com a guerra, porque tem muita gente que acha que quem sofre com a guerra é quem vai pra guerra, né, o país que perde, e não é. Todo mundo envolvido, todo país que tá no meio e tudo mais. No caso da Lista de Schindler não mostra tanto isso, mas ele tem um apelo diferente, assim. Mas... A Lista de Schindler pega mais pelas vítimas do Holocausto, né, pelos judeus. Pra mim, o melhor filme de guerra é o Códigos de Guerra. Não sei se vocês já ouviram, já assistiram. Códigos de Guerra é um filme com Nicolas Cage, e ele traz na essência do filme, os americanos, eles pegam alguns nativos americanos, ou índios, como a gente fala no Brasil, porque, qual que é o problema dos americanos falarem índios, né? E eles usam a língua, acho que das tribos Navajo, se eu não me engano, para usar como código, para os japoneses não entenderem, ou os alemães não entenderem o que eles estão falando. E é um filme muito, muito bonito, porque mostra bem assim, os americanos,
os nativo-americanos e os japoneses, assim. Então, mesmo que os índios estavam no grupo dos americanos, tinha aquela hostilidade, aquele preconceito, a tiração de sarro. E mostra, é um filme bem patriota, umas cenas de ação muito, muito espetaculares. E acho que é o mais bonito, assim, mais bonito do que A Lista de Schindler, é mais bonito do que o Resgate do Soldado Ryan, que também é espetacular. Pra mim, acho que é o filme que mais me marcou, assim, que eu tipo, se tá passando na TV, paro e vou assistir, porque vale a pena. Só deixa eu deixar marcado, bem marcado no podcast Cinemação número 30, que o Henrique, ele falou de Casablanca, em seguida ele lembrou Pearl Harbor, e agora ele afirmou que o filme de guerra, vamos deixar bem marcado isso, o Henrique afirma no podcast Cinemação número 30 que o filme de guerra favorito dele é com Nicolas Cage. Não, mas é dirigido pelo John Woo, não é o diretor das Aventuras de Pi? Não é? Não. Então. é dirigido pelo Ben Kingsley. O Henrique, no podcast número 30, confundiu o John Woo com o Ang Lee. É tudo japonês, e se eu ficar falando muito vai ser racismo da minha parte. Olha só, né? Que fim chegamos, né? Tá na hora de encontrar outros membros pro podcast. Próximo filme. Bom, o Henrique falou de orientais, então acho que é legal a gente falar que um dos filmes que a gente comentou até no quadro Repercussão, no podcast número 29, foi um filme que retrata bem uma guerra oriental, que é o Flores do Oriente, né, Dani? Que eu acho que é um filme muito legal também, muito bonito. Não acho que é o melhor filme de guerra, blá blá blá, mas mostra uma guerra que quem gosta só de filme hollywoodiano, desses que só mostram Guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial, que todo mundo adora mostrar, e sei lá, Guerra do Afeganistão e bababá, esse mostra uma guerra, o chamado Massacre de Nanquim, que foi na Guerra Sino-Japonesa, quer dizer, a guerra entre os chineses e os japoneses, que foi uma guerra que teve, né, há muito tempo atrás e tudo mais. Então eu acho que ele é um filme que é muito bonito e ele retrata muito bem a situação de uma igreja que serviu de abrigo para algumas pessoas, no meio de gente sendo massacrada, né? Então eu acho ele é um filme muito bonito por isso, assim, por retratar isso de uma maneira interessante e mostrar como as pessoas mudam com a guerra, como as pessoas se sacrificam pelas outras e tudo mais. É legal falar que Flores do Oriente, ela é dirigida pelo Zhang Yimou, que não é o Yang Lee também. Não é o John Woo. Não, é o Zhang Yimou, né? O Zhang Yimou, ele é o cara que faz filmes bonitos, ele faz papeizinhos voando, ele faz brilhantes caindo no céu, mas ele é muito bom também, assim, eu acho que o Zhang Yimou é um diretor até mais interessante que o Ang Lee, assim, né? Ele não se destacou em Hollywood, mas ele, tanto quanto o Ang Lee, que ganhou Oscar e tudo mais, mas ele é muito interessante de entender e de ver o trabalho dele, assim. Ele é mais artístico, né? A gente pode dizer assim. Eu acho que é uma característica dos diretores chineses, de uma maneira geral, né? Os chineses, acho que eles fazem filmes muito focados na plástica, na plasticidade, mas não sei, eu gostei do que o Zhang Yimou fez no Flores do Oriente, justamente nessa parte plástica, nesse cuidado, nesse apuro estético, que claro, o Ang Lee fez no As Aventuras de Pi, mas tem uma coisa diferente, tem um quê diferente, assim, é outra coisa. E a gente não pode falar de guerra, de sangue, de batalha e tal, sem lembrar do Tarantino. Ele fez aí em 2009 o famoso Bastardos Inglórios, que muita gente comparou agora com Django Livre, né? Até para
para tentar ligar os pontos, né? O que o Tarantino queria dizer com um filme, depois quis dizer com o outro e tal. E o Bastardos Inglórios foi um filme que mostrou exatamente o período da Segunda Guerra Mundial. Aliás, a Segunda Guerra Mundial é um período que tem um material riquíssimo para fazer filme, né? Existe filme brasileiro da Guerra Mundial? Tá, tem um sendo produzido, né? Faz um tempo que acho que estão produzindo, não sei, deve estar em pós-produção, imagino que já tenham gravado, que é um filme que vai mostrar as tropas da FEB, né, que é o pessoal, os brasileiros que lutaram na Itália, né? Eles eram chamados de pracinhas, né? Eles voltavam nos pracinhas brasileiros. Que vai mostrar, tem o Daniel Oliveira, que fez o Cazuza, que a gente comentou um tempo ainda nesse podcast. Deve sair em breve, assim, claro, aquela coisa, né? A gente nunca sabe quando, deve estar precisando de dinheiro e tudo mais. Deve estar em busca, né, de mais financiamento, tudo, para pós-produção, imagino eu. Mas é um filme que vai sair que eu tava animado pra ver como é que vai ficar. I love the smell of napalm in the morning. Eu tive um professor de história que daí eu não sei se é verdade, né? Então eu tô tirando o meu crédito de cima e tô colocando no professor de história que eu nem lembro o nome. Talvez o Henrique lembre, né? Porque a gente estudou junto, mas enfim. Esse professor de história contava pra gente sobre sobre a Segunda Guerra Mundial e ele contou sobre uma participação brasileira chegando na Itália, muito frio, neve, os soldados nazistas acampados de um lado da Itália e o brasileiro chegando e tal, e aí os nazistas estavam todos acampados e tal, com seus uniformes pra neve, devidamente camuflados, brancos, e os brasileiros começaram a se aproximar com seus uniformes verde, musgo, na neve. E daí eles foram completamente massacrados pelos nazistas, porque era um ponto... O que são pontos verdes no branco, sabe? Eu não me espantaria se isso fosse verdade, assim, porque eu imagino que as tropas brasileiras não tivessem tão preparadas assim, principalmente quando chegaram. Mas teve muita gente que teve sucesso e tudo mais. O que eu também ouvi falar pelo meu professor de história... Crédito nos professores de história. Tipo, professor de história não era Ben Kingsley o nome dele? Não, devia ser John Woo, né? Um monte de nome difícil. O meu professor de história, que se chamava Engli Wu Mo, ele falou que tinha o que aconteceu em alguns casos de soldados brasileiros totalmente loucos, né, se infiltrarem nas tropas nazistas. Então eles pegavam roupa dos nazistas que tinham sido encontrados mortos, vestiam e entravam lá no meio. Os caras, tipo, a maioria era até analfabeto, não sabia nem escrever. Imagina falar alemão, né? E aí diz que eles entravam e ficavam no meio mesmo e tentavam disfarçar de nazista por algum motivo, assim. Também não me espantaria se isso fosse pura verdade, porque assim, o que devia ter de gente sem noção, né? É bem coisa de brasileiro mesmo, né? O que? Se infiltrar nas tropas inimigas? Não, fazer cagada. Pois é. Um dos filmes mais marcantes desse gênero, que a gente pode dizer que é um filme também de guerra, é o filme de 1995, que tem o nosso astro de olhos azuis, Mel Gibson. O filme que se chama Coração Valente, que quando a gente gravou a primeira vez o podcast número 30, eu questionei o Henrique sobre o filme do Mel Gibson e tal, e ele não lembrava do filme, que filme que era esse. Mas é um filme de guerra, né? Mas a gente já falou que não vai falar só de filmes novos, senão eu vou falar do Senhor dos Anéis aqui. Porque o Coração Valente, eu não lembro agora se ele é baseado em fatos reais de alguma maneira. É porque é a guerra entre Escócia e Inglaterra, né? Ok. Ele só não... Não, ok, eu concordo que é um filme de guerra, mostra como foi, como aconteceu, mas não, é uma guerra contemporânea, que é o que a gente tinha comentado, né? Claro, não tem, mas, enfim, só pra pontuar, mas eu concordo, eu acho que é um filme de guerra, assim. Sim, tem guerra, é filme de guerra.
tem guerra no nome, é um filme de guerra. Olha a gente, tipo, prostituindo os filmes de guerra, né? O Henrique acabou de falar, eu vou trazer Senhor dos Anéis aqui, pô. Daí não dá. O Dani, você tinha falado que o seu filme era a Lista de Schindler, né? Que é do Spielberg. Yes. E o Spielberg fez também O Resgate do Soldado Ryan. Que eu não acho tão bom quanto tanta gente acha, mas é bom. E ele embarcou logo depois, assim, pouco tempo depois, ele embarcou com Bands of Brothers, que também era mais ou menos nesse período, né, do Resgate do Soldado Ryan. Isso, é um seriado da HBO, retratava exatamente, acho que era a Segunda Guerra Mundial, e teve um outro seriado também, 10 capítulos, muito bom também, chamado The Pacific, que mostrava as batalhas no Pacífico, também da Segunda Guerra Mundial. Então, se é pra falar de seriado com guerra, vamos falar de Game of Thrones, porque tem guerra entre os tronos. Só, Rafael, que você causa. Blá, blá, blá. E vamos falar de The Walking Dead, que é o melhor seriado que existe, e é uma guerra contra os zumbis e contra o governador. Eu não concordo que The Walking Dead é o melhor seriado, mas tudo bem. Então, Dani, por que você não gosta de Soldado Ryan, O Resgate do Soldado Ryan? Não é que eu não gosto, eu só não acho ele um filmaço que nem todo mundo fala. É um filme bom, o Spielberg foi legal em ter feito aquelas cenas bem violentas, né, no começo, ele retratou com aquela violência toda, interessante, mas não acho que seja o melhor filme de guerra, nem o maior de todos, nem um marco por motivo nenhum. As pessoas falam isso porque o Spielberg tem alguma fama que não merecia ter, porque os filmes dele não são tão bons, nem todos são tão bons. Com algumas exceções, tipo Tubarão e A Lista de Schindler, o resto eu acho que é super valorizado pelas pessoas. Tem 2 filmes de guerra agora que eu acho que vale muito a pena a gente comentar. Voltando ao caso, né, de alguns filmes de guerra, o diretor já diz tudo. Esses 2 filmes são dirigidos pelo Clint Eastwood. Pronto. Primeiramente, foi uma inovação completamente favorável para o cinema, para os espectadores, que foi abordar a Segunda Guerra Mundial pelo olhar dos americanos e depois pelo olhar das tropas japonesas. Primeiramente, passou nos cinemas o filme A Conquista da Honra. E depois, também acho que também em 2006, passou o filme Cartas de Iwo Jima. Então, são 2 filmes, A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima. Vale muito a pena assistir para ter até sair um pouco dessa visão restrita dos americanos, do tipo, coitadinho, só os americanos morreram, só os americanos sofreram. Não, é muito legal assistir. E diga-se de passagem, essa foi uma sacada do Clint Eastwood, além de ser super sensível com o povo oriental, foi uma puta sacada para conseguir lançar 2 filmes tão próximos e tão complementares, assim, tipo, são filmes que eles se alimentam de uma forma única, assim, nunca tinha visto um filme, nem sendo só de guerra, mas qualquer tipo de filme, que você conseguisse unir 2 lados da história de uma maneira assim tão assim linear, sabe? Ele foi de um jeito que ele não favoreceu nenhum dos lados, assim. Exatamente, 2 filmes espetaculares, né? Outro filme dessa época da Segunda Guerra Mundial que a gente pode lembrar é um que também teve aí a Nicole Kidman e o Hugh Jackman, que é o Austrália, que surpreendentemente não é o filme favorito do Henrique, porque o filme favorito do Henrique tem quem no elenco? Nicolas Cage. Pô, mas não é só... O Nicolas Cage, ele não é tão legal, mas é legal o outro ator lá. O outro ator é legal. Ele participa até desse filme de gangsters que teve agora. O ator que faz o Drive, que você assistiu. Aquele cara loiro esquisito que a gente falou. Então, tem um cara nativo americano. Esse ator trabalha bem. O Nicolas Cage tá lá. Ele fica até surdo no filme. Talvez se ele fizesse um papel de surdo, mudo, cego e invisível. Mas eu acho que o Nicolas Cage ele é muito bom para as pessoas saberem o que é overacting.
Exatamente. Tipo, overacting é quando a pessoa exagera ao máximo, assim. Tipo, ela vai gritar com alguém, ela grita que parece que vai sair a goela. Ela fica brava, tipo, você vê que é uma pessoa fingindo que tá brava. Só falta ser uma criança, né, fazendo cara de brava. Então, ele é muito bom pra isso, assim. E o ator que eu falei que eu acho que trabalha muito bem, só pra dar o crédito pro cara, coitado, né? É o Adam Beach, o nome dele. Legal. Então, filmes de guerra, a gente passou aí um pouco por esses filmes, falamos algum deles. Obviamente que para variar a gente vai esquecer vários, a gente não vai comentar vários, mas isso também dá crédito pra gente fazer um Filmes de Guerra 2, ou o Filmes de Guerra O Retorno. Filmes de guerra, O Resgate. Tipo, Ou pra você comentar nos comentários, putz, vocês esqueceram de falar do Revs de 1829 com Reigns no elenco, entendeu? Então dá pra fazer isso também. Comente se você lembrar de algum que a gente preteriu neste momento. Ô Dani, o Revs foi dirigido pelo John Woo. Não foi pelo Zhang Yimou. difícil, vai ser errado esse mesmo. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep Plano flowing. detalhe da semana. O meu plano detalhe eu vou começar hoje. O meu plano detalhe é a respeito do filme Rambo 4. A gente falou de filme de guerra, mas esse filme do Rambo, ele não é de guerra. Ele é um filme que ele luta, o Rambo luta contra todo mundo. Ele se passa na guerra, mas ele não situa a guerra, ele não trata do tema guerra e blá blá blá. Então por isso talvez a gente possa retirar neste nosso conceito de filme de guerra que a gente trouxe aqui no podcast Cinemação, que é exclusivo do Cinemação. Ele faz uma guerrilha. Mas não fala direito. Bom, enfim. Rambo. O meu plano de detalhe é que Rambo, que é um filme... Na verdade, o Rambo 1, que é um filme muito bom, que justamente como o Henrique falou, e como a gente já recebeu aqui no Repercussão também, Rambo é um filme que tem um apelo de pós-guerra, guerra psicológica e tal, muito bem retratado pelo Sylvester Stallone. Por que pelo Sylvester Stallone? Porque ele escreveu o filme. Mas nesse último Rambo que saiu em 2008, que a gente pode ver o Sylvester Stallone de novo no papel do Rambo, esse foi o primeiro filme do Rambo que o Sylvester Stallone dirigiu o filme. Então ele escreveu e ele dirigiu o filme. Ele fez isso também com os Mercenários. Então ele entrou numa onda em 2006, quando ele fez Rocky Balboa. E depois 2008, quando ele fez Rambo 4. E depois 2010, os Mercenários, ele quis dirigir tudo. Tipo, os três não, né? Mas os dois personagens que marcaram ele quis dirigir, ele quis estar ali presente e tal. Então meu plano de detalhe é justamente isso, é falar do Sylvester Stallone como diretor. Falando no Sylvester Stallone, eu acho que foi no Réveillon de 2011 para 2012, se eu não me engano, ou 2010 para 2011, eu escrevi um texto de começo de ano, assim, um texto de autoajuda, assim, me baseando no filme Rocky Balboa, que eu lembro que, acho que foi no TNT, passou um festival só do Sylvester Stallone, passou uns 5 filmes dele, e passou Rocky Balboa, que, assim como Códigos de Guerra, é um dos melhores filmes de guerra pra mim, e esse é um dos melhores filmes de luta pra mim. De guerra não, né, Rafael? Porra. Rafael deu um pulo aqui, tipo, cala a boca, Henrique! Não, mas é um dos melhores filmes de luta, porque ele mostra...
nem de luta, é de superação. Porque ele já tá aposentado e ele faz isso pra se sentir vivo. Porque ele nem tenta... No Rambo 4, que o Rafael acabou de falar aqui, ele tá até inchado, né? Tá até meio deformado. No Rock Balboa, no filme, você vê, puta, ele fala... Você vê velho. que ele envelheceu, né? Exatamente. No Rock 4, você vê que ele inchou, que tipo, ele dobrou de tamanho. Você olha o Rambo. Você olha o Rambo 1, ele é um cara, tipo, um ex-soldado forte e tal. No Rambo 4, esse soldado comeu outros soldados e ele ficou, tipo, um soldado triplo, assim. Foi tipo Dragon Ball, né? Ele juntou, assim, com o outro. Fusão. Não, ele ficou gigantesco, assim. Só que aí que tá, a gente não viu ele tendo o mesmo sucesso que ele teve com Rock Balboa com Rambo 4, assim. Tipo, Rambo 4 é um filme que, nem precisava estar na franquia de Rambo, assim, porque já tava bom os 3 filmes lá. E ele quis fazer esse daí só pra reviver o personagem e tal. E não foi feliz com isso, entendeu? Então... Eu acho que ele falhou no Rambo 4 o que ele conseguiu nos Mercenários. Ele queria ter essa sensação retrô. E errou. A hora que ele pensou, vou pegar todo mundo. Vou pegar o Schwarzenegger, o Bruce Willis, o Van Damme, o Chuck Norris. Todo esse, o Dolph Lundgren. Aí sim ficou uma coisa... Sim, se é pra chutar o pau da barraca, chuta, mas não, vou tentar retomar o estilo, porque o gênero já tava defasado. O meu plano detalhe, eu vou passar na frente do Daniel antes que ele conte uma piada, é uma coisa muito legal que a gente falou sobre o Ariel, que é o ator do filme Colegas, é um dos 3 principais do filme, e a gente comentou da campanha que era Vem Champagne, que a história do Ariel é que ele é portador do síndrome de Down e ele é um fanático pelo ator Champagne. Desde que ele assistiu o filme... Qual filme, Daniel? Ben Kingsley. Sei lá, aquele filme que o Champagne faz papel de retardado. Uma lição de amor. É uma lição de amor. Por que eu tenho que lembrar se o Rafael sabe? Então, e ele tava desesperado pra conhecer o Champagne. E não é que ele conheceu, mas tudo bem, o Champagne não veio pro Brasil, ele teve que ir pros Estados Unidos. Mas ele foi até a casa do Champagne, ele, o Ariel e o diretor do filme. Tocaram a campainha lá, o Champagne já tava meio que sabendo que ele ia aparecer. Fez um churrasco pra ele, deu pôster com autógrafos, ele deu um certificado que ele tinha do Oscar que ele recebeu, ele deu pro Ariel. E qual foi o motivo dele não ter vindo pro Brasil? Porque o filme, ele tem os patrocínios, né, das empresas. E o Champagne não queria vincular o nome dele com nenhuma empresa, que não é seu patrocinador. Então foi o único motivo, mas ele conhecia a causa e se sensibilizou. Eu acho que é uma prestação de contas do Cinemação, de um caso que a gente contou. É uma história realmente com um final feliz no final das contas. Meu sonho, eu pensei agora, meu sonho é um dia fazer um podcast com o Ang Lee e com o Ben Kingsley. Não é o Ang Lee, é o John Woo que eu errei. A gente chama um pensando que é o outro. Exatamente, E daí vem o Jet Li aqui, né? Nada a ver. O Jet Li quebra a gente na porrada. Henrique pergunta, se o Ariel conheceu o Champagne, então a Megan Fox deu pro Rafael? Tá, acho que deu, normal, tá? Tem que dar, né? Megan Fox, não vai dar? Será que ela conheceu a campanha? Ela só vai dar depois de estrelar o filme Rambo 2. Nossa! Ô Daniel, A piada foi pesada. Tá que pariu! hardcore esse podcast. Desci o nível. Nossa, guerra de piadas. Não, guerra de sem vergonha. Minha avó, dona Gertrudes, deve estar com os cabelos brancos e não vai fazer bolo de fubá de tanta putaria que vocês estão falando aqui. O meu plano detalhe da semana
é o plano detalhe de um canal de televisão muito interessante que eu descobri, que eu não sabia que existia, porque eu não tenho tempo de ver televisão, então eu nem sempre zapeio, mas como eu fiquei doente e tudo mais, eu acabei vendo mais televisão. É o seguinte, tem um canal na TV por assinatura que fala muito de cinema e fala muito de arte em geral. O nome dele é Arte 1, né? Ele é um canal de televisão que pertence ao grupo Bandeirantes, né? Faz parte ele é irmão da Band News e outros canais do grupo Bandeirantes. E é um canal muito interessante para quem gosta de cinema, para quem gosta de arte em geral. Ele fala de arquitetura, de artes plásticas, de um monte de coisa. Tem uma programação bem interessante, simples, sem muita firula, mas é muito interessante. E os programas que falam de cinema são muito bons, principalmente para quem gosta de cinema nacional. Eles trazem uma riqueza de detalhes, entrevistas, falam sobre o que está sendo produzido e tudo mais, de uma forma muito legal. Então eu quero recomendar para todo mundo. Esse canal Arte 1, o principal programa de cinema é o Arte 1 no Cinema, que é como se fosse um programa, uma revista eletrônica, né? Mas tem também documentários, ele exibe filmes clássicos e tudo mais. E o Arte 1 você encontra nos canais, só para falar um pouquinho, tá? Para as pessoas se guiarem. Quem tem Sky, vê no canal 101, 84 da GVT TV, 31 da Claro TV, 85 da Oi TV e 115 da NET. Imagino que a NET varia um pouco de região para região, mas imagino que no 115 para muita gente pegue. Então assim, quem puder, assista o canal, que ele é muito interessante. De mais um podcast, ainda bem, graças a Deus, tudo correu bem, tudo funcionou, a gente não precisou adiar, colocar algum outro programa no ar, fazer alguma coisa e tal. O podcast Cinemação número 30 tá no ar e você vai poder desfrutar de todas as informações, piadas e entretenimento que a gente trouxe para vocês, sem dúvida nenhuma. O melhor podcast de cinema da internet. Vai dizer que não é? Eu não ouço nenhum outro pra comparar. Eu acho que é o melhor porque... pra não ficar chato. Porque não tem gente que grita, né? Pode ser isso, mas a gente é sempre educado e a gente nunca grita. A gente fala umas besteiras meio pornográficas às vezes. É aberto, é liberal, é um canal liberal, entendeu? Então a gente tá chegando no final do podcast Cinemação número 30 sobre filmes de guerra. E é isso aí. Dani, muito obrigado pela presença, valeu, bonita tatuagem, ótimo que você se recuperou da sua doença e tudo mais. Muito obrigado, não foi uma doença, porque doença é uma palavra pesada. Mas tudo bem. Obrigado a todo mundo, valeu. Espero que todo mundo tenha gostado do podcast. A gente se vê no próximo. Valeu. Pessoal, obrigado. E vou deixar uma dica. Vocês querem saber mais nomes de atores difíceis? Leiam livros, leiam revistas. Não fica só na internet, que nem eu. Você vai acabar que nem eu, você tá ferrado. Até a próxima. Valeu, Henrique. O podcast Cinemação número 30 fica por aqui. Até a próxima.